Olá! Se você pedir a um americano médio para descrever os 3 melhores presidentes que seu país já teve, sem sombra de dúvida, o nome de John Fitzgerald Kennedy, ou simplesmente JFK, vai aparecer na resposta. Isso porque realmente ele é considerado um dos melhores políticos que o país já teve. Como presidente, ele atuou entre 1961 e 1963. E durante esse curto mandato, como 35º presidente dos Estados Unidos, ele resolveu a questão dos mísseis russos em Cuba. Trabalhou pelo fim da segregação nas escolas e repartições públicas, além dos direitos dos negros como eleitores válidos. Além disso, as negociações dele com o então presidente russo Nikita Khrushchev evitaram que os dois países chegassem aos extremos durante a Guerra Fria. Naquele dia 22 de novembro de 1963, o último dia de sua vida, Kennedy estava em Dallas, no Texas, como parte de uma viagem planejada para aumentar sua popularidade junto ao eleitorado sulista antes das eleições presidenciais de 1964. Ele havia saído de Fort Worth e, durante o trajeto, a comitiva teve que realizar várias paradas para que o presidente saudasse as pessoas. Na esquina das ruas Houston e Elm, a comitiva realizou uma volta de 120 graus para a esquerda, o que obrigou à redução da velocidade da limusine. Kennedy estava em um carro conversível, um Lincoln Continental de 1961. No automóvel, junto com Kennedy, estava sua mulher, Jacqueline, o governador do Texas, John Baldwin Connolly Jr., e sua mulher, Nellie. Também estavam o agente do serviço secreto, Roy Killerman, e o motorista, William Greer. Ao passarem pela Praça Dealey, o inesperado acontece. O então presidente Kennedy foi mortalmente ferido por um disparo que, inicialmente, não se sabia de onde veio ou quem havia atirado. Imediatamente, o serviço secreto, agentes de segurança e do FBI saíram à caça do atirador. No mesmo dia, o FBI conseguiu capturar o suposto atirador, um desconhecido chamado Lee Harvey Oswald. Ele era empregado de um armazém de livros em Dallas. Oswald ficou sob custódia durante 2 dias, sendo interrogado incessantemente e se negando a falar sobre quaisquer circunstâncias. No dia 24, 2 dias depois do atentado, ele estava sendo transferido para um presídio quando o grupo foi surpreendido por um homem, identificado na época como Jack Ruby, 57 anos, que selou o destino de Oswald naquele momento. Ruby foi preso e condenado em 1964 à pena capital, mas antes que ele pudesse parar de contar seus dias, foi vítima de um câncer de pulmão, falecendo em janeiro de 1967. As razões de Ruby para o assassinato não ficaram claras. Teorias conspiratórias o ligam à máfia e a grupos ligados ao assassinato do presidente John Kennedy. Após sua prisão, Ruby chegou a declarar que agira sozinho, com o propósito de vingar a morte de Kennedy e evitar que sua esposa fosse obrigada a testemunhar no julgamento de Oswald. O assassinato de John Kennedy tornou-se um objeto de inúmeras teorias da conspiração ao longo das décadas. No entanto, em uma declaração feita em dezembro de 2022, a CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos, afirmou categoricamente que nunca teve qualquer interação com Lee Oswald, o suposto assassino de Kennedy, e que não reteve nenhuma informação dos investigadores. Segundo alguns portais de notícias, os especialistas aguardavam ansiosamente a mais recente divulgação de documentos que foram finalmente liberados pelo governo de Biden em 2022, na esperança de que eles lançassem mais luz sobre as atividades de Oswald
na Cidade do México. Oswald esteve lá em outubro de 1963, onde se encontrou com um oficial da KGB, a agência de inteligência da então União Soviética. No entanto, a CIA afirmou que todas as informações que possuía sobre a viagem de Oswald ao México já haviam sido divulgadas anteriormente. Afirmou que a divulgação de arquivos de 2022 não continha novas informações sobre esse assunto. A Fundação Mary Farrell, uma organização sem fins lucrativos que luta pela transparência do governo, contestou essa afirmação. A fundação alegou que a CIA estava impedindo a divulgação de informações sobre o período que Oswald passou no México. Segundo a fundação, alguns registros feitos pela CIA nunca foram adicionados aos arquivos e, portanto, não estavam incluídos no lote de documentos recentemente liberados. No mesmo dia em que Kennedy foi assassinado, um dos maiores desafetos dos Estados Unidos, o ex-presidente cubano Fidel Castro, estava na praia de Varadero, em Cuba, almoçando com um jornalista francês chamado Jean Daniel. Os dois estavam na residência de descanso de Fidel, quando o telefone tocou. A notícia chocante de uma tentativa de assassinato contra John Kennedy reverberou rapidamente. Castro e Daniel, que já haviam discutido extensivamente sobre Kennedy, receberam a notícia com surpresa. O líder cubano ainda comentou com o jornalista sobre sua satisfação com a crescente camaradagem entre JFK e Nikita Khrushchev, o então líder da União Soviética. Ele acreditava que os dois estavam trabalhando juntos para trazer um fim à Guerra Fria. Em uma conversa, Castro confidenciou a Daniel: "Tenho a impressão, em todas as minhas conversas com Khrushchev, que Kennedy é um homem com quem se pode ter um diálogo franco." Castro expressou seu desejo de colaborar com Kennedy, uma vez que o presidente garantisse um segundo mandato. No entanto, apesar do respeito de Castro por Kennedy, parecia evidente que a CIA tinha uma opinião muito diferente sobre o presidente. Teorias sobre a motivação do crime são muitas. Porém, as principais envolvem não só esse relacionamento com a Rússia, o que a CIA estava observando, como também teorias da conspiração, incluindo envolvimento da máfia. A máfia? Como assim? Bom, vamos entender primeiro o que falaram sobre o envolvimento da máfia, mas também outra teoria conspiratória. Em 1964, a comissão Warren, formada para esclarecer o assassinato do presidente John Kennedy, concluiu que Lee Oswald, agindo sozinho, disparou 2 tiros fatais às 12h30. No entanto, uma investigação subsequente, realizada em 1976 pela Comissão Investigadora da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, sugeriu que Oswald não estava sozinho e que havia mais 2 atiradores envolvidos. O primeiro atirador estava posicionado no 2º andar do prédio da Altex, enquanto Oswald estava no 6º andar do prédio do depósito da Texas School. O terceiro atirador estava posicionado em uma área gramada. O primeiro tiro atingiu Kennedy pelas costas, atravessou o peito e se alojou na coxa. Os 2 tiros seguintes foram disparados com apenas 1/10 de segundo de intervalo. O terceiro tiro atingiu Kennedy na parte de trás da cabeça. Atravessou e atingiu o para-brisa. Um fragmento dessa bala também atingiu Connally, no pulso direito. O quarto tiro, vindo da área gramada, atingiu Kennedy no rosto, no mesmo local por onde o terceiro tiro havia saído. Kennedy foi levado ao hospital ainda com vida, mas foi declarado morto às 13h33.
John F. Kennedy morreu aproximadamente 1 da tarde, aqui, em Dallas. Oswald, identificado por testemunhas, foi perseguido e preso às 13h50. Embora a versão oficial do crime seja a da Comissão Warren, o relatório da comissão investigadora sugeriu que o assassinato foi o resultado de uma conspiração e que o crime organizado teve participação no processo. O que mais deixou os investigadores atônitos e sem esperança na época foi o fato de Oswald também ter sido assassinado de forma tão visível e despreocupada por parte do executor. O fato aconteceu na sede da polícia de Dallas durante sua transferência para uma prisão de segurança máxima, diante das câmeras de televisão e dos policiais que o transportavam. Disso surgiu a teoria de que a máfia tinha sido responsável por essa queima de arquivo. Bom, voltando a Fidel Castro. Quando os noticiários confirmaram que Kennedy estava morto, o ex-presidente cubano, bastante solene, disse ao jornalista francês que tudo ia mudar. E com certeza mudou. Primeiro, porque as esperanças de negociações entre Estados Unidos e Rússia morreram com John Kennedy. Tanto é que a Guerra Fria ainda durou quase 30 anos. Do dia 13 de março de 1962, o general Lyman Lemnitzer, então presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, apresentou um plano audacioso ao secretário de Defesa, Robert McNamara, um homem de confiança do presidente John Kennedy. Lemnitzer, assim como muitos outros nos altos escalões do militarismo e da inteligência americana, tinha um desejo ardente de invadir Cuba. No entanto, para justificar tal ação, seria necessário um motivo convincente. Foi então que Lemnitzer revelou a McNamara a Operação Northwoods, um plano que refletia o tipo de mentalidade que cercava Kennedy naquela época. A Operação Northwoods era uma operação de bandeira falsa, isto é, um evento orquestrado onde uma ação hostil fictícia é usada para justificar uma resposta ofensiva. O plano de Lemnitzer era atacar as próprias bases militares dos Estados Unidos e atribuir a culpa aos cubanos. Durante o caos resultante das balas e bombas, os propagandistas de inteligência dos Estados Unidos espalhariam rumores pelo rádio sobre um ataque brutal a cidadãos americanos inocentes. Para dar mais credibilidade à operação, eles contratariam cubanos simpáticos aos Estados Unidos para se aproximarem dos locais dos ataques vestindo uniformes militares cubanos. Depois, esses homens seriam capturados, reforçando a narrativa de que os cubanos eram os responsáveis pelos ataques. Simples assim. E a CIA tinha esse poder todo, será? E como tinha. O general Lemnitzer delineou um cenário de caos e destruição. Incêndios, aeronaves em chamas, instalações bombardeadas, navios atacados e até funerais para vítimas fictícias seriam encenados. Ele previu que listas de baixas seriam publicadas nos principais jornais, acompanhadas de histórias trágicas para angariar o apoio popular necessário para uma invasão a Cuba. Na quarta parte da sua proposta, Lemnitzer sugeriu a criação de uma campanha de terror comunista em Cuba, que se estenderia a Miami, outras cidades da Flórida e até mesmo a Washington. Ele previu ferimentos em pessoas inocentes que seriam amplamente divulgados. Bombas plásticas seriam explodidas em locais estrategicamente escolhidos. A indignação dos cidadãos americanos seria inevitável e eles apoiariam uma ação contra os terroristas comunistas. Por mais absurdo que isso possa parecer, tais táticas de subversão não eram incomuns durante a Guerra Fria. Lemnitzer afirmou que
Todos os chefes de Estado-Maior apoiavam o plano e que a CIA estava pronta para colocá-lo em prática. Eles acreditavam que era necessário deter os comunistas a qualquer custo, o que parcialmente explica por que a CIA cometeu ou encorajou violações dos direitos humanos em todo o mundo durante a Guerra Fria. Quando Kennedy assumiu a presidência, ele entrou em um ambiente político tenso. Para entender completamente as teorias da conspiração que cercam o assassinato de John Kennedy, é crucial reconhecer a extensão até a qual alguns indivíduos nas Forças Armadas e na inteligência dos Estados Unidos estavam dispostos a ir. Kennedy rejeitou a Operação Northwoods. Ele afirmou que não conseguia prever nenhum evento no futuro próximo que justificasse ou tornasse desejável uma ação militar ostensiva dos Estados Unidos em Cuba. Essa decisão está bem documentada entre os arquivos da CIA. De acordo com a teoria da conspiração, John Kennedy estava isolado, dentro do seu próprio governo. Ele já havia perdido o apoio de muitos dos seus conselheiros após o incidente da Baía dos Porcos, em 1961, quando a CIA enviou secretamente 1.400 exilados cubanos treinados para Cuba. Como um presidente significativamente mais jovem, Kennedy tinha uma visão diferente de como a política deveria ser conduzida. Esse plano de invasão a Cuba havia sido elaborado durante a administração Eisenhower, antes de Kennedy assumir a presidência. Mesmo que Kennedy rejeitasse planos semelhantes durante seu mandato, ainda se esperava que ele seguisse as ordens que lhe eram dadas. Tudo isso começou quando as forças de Fidel Castro derrubaram o ditador cubano Fulgêncio Batista, em 1959. A CIA agora queria derrubar Castro, assim como já havia feito clandestinamente e com sucesso com líderes no Irã e na Guatemala, com muitos assassinatos pelo caminho. Para fazer o trabalho, exilados cubanos foram treinados pelos Estados Unidos em campos de treinamento de guerrilha na Guatemala. A participação americana deveria ser mantida em segredo, o que não aconteceu. O resultado foi um total desastre. As tropas de Castro venceram e depois capturaram muitos dos exilados. Kennedy, mais tarde, disse a amigos que a Baía dos Porcos foi uma armadilha. Kennedy tinha uma desconfiança notável em relação a muitos dos homens mais velhos que o aconselhavam. Entre eles estava Allen Dulles, o diretor da CIA. Dulles, em memórias descobertas após sua morte, admitiu que o plano original sempre foi pressionar Kennedy a enviar tropas, em vez de permitir que a operação fracassasse. No entanto, Kennedy optou por uma abordagem diferente. Ele forneceu a Cuba 53 milhões de dólares em alimentos para bebês e medicamentos, em troca dos prisioneiros que Fidel Castro havia capturado. Essa decisão resultou em um constrangimento total para os Estados Unidos. Apesar de Kennedy ter aprovado planos para o assassinato de Castro, ele teve que continuar resistindo à pressão dos falcões em seu governo, que insistiam na invasão de Cuba. O envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã foi um tema importante durante a presidência de Kennedy. Em 1954, o vice-presidente Richard Nixon expressou a disposição dos Estados Unidos em assumir o risco no Vietnã se os franceses se retirassem. A CIA, posteriormente, apoiou as forças francesas em Saigon, conduzindo campanhas paramilitares contra os comunistas. Em 1961, John Kennedy concordou em enviar 500 tropas das forças especiais e conselheiros militares para apoiar o governo pró-ocidental do Vietnã do Sul. Um ano depois, cerca de 11 mil conselheiros militares americanos estavam trabalhando no Vietnã do Sul. No entanto, Kennedy começou a repensar sua abordagem em relação ao Vietnã. Ele estava sob pressão
para enviar tropas de combate reais, mas era contra enviar unidades capazes de combate independente. Os documentos do Pentágono, divulgados em 1971, revelaram ações secretas do Departamento de Defesa no Sudeste Asiático até 1968, incluindo campanhas secretas no Vietnã, Laos e Camboja, que resultaram em muitas mortes de civis. Os teóricos da conspiração acreditam que a CIA, que estava fora de controle, provavelmente teria sido contida se John Kennedy não tivesse sido removido. Bom, estes são os pontos principais que ligam a CIA ao assassinato de Kennedy. Há também outros pontos conspiracionais e também aqueles que tiveram que ser aceitos devido à pressão da própria CIA, que, claro, jamais admitiu ou admitirá qualquer tipo de envolvimento. Pelo que você viu até aqui, o que diria a respeito? A CIA teve mesmo participação no caso Kennedy? Bom, obrigado e até a próxima. Tchau.